Olá, estudantes da primeira série. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ginástica de condicionamento físico em diferentes contextos. Então, o objetivo da aula de hoje é criar soluções de tempo, espaço, materiais e regras e agrupamentos para ajustar as ginásticas de condicionamento físico a contextos de vidas e da comunidade. Então, que vocês verifiquem como que você pode fazer ginástica aí na sua comunidade, no seu contexto que você mora ali. E agora eu vou perguntar algumas coisas para vocês e vamos relembrar algumas situações que nós passamos agora, principalmente durante a pandemia. Durante a pandemia de Covid-19, foi notável a busca por meios alternativos em exercitar o corpo. As ferramentas online foram fortes, aliadas na realização de exercícios físicos em casa, mostrando que é possível cuidar da sua saúde nos mais diversos contextos. Quais são as suas alternativas para praticar exercícios físicos além do espaço escolar? Você faz algum tipo de atividade física fora da escola? Em se falando ali dessas ferramentas online, principalmente ali no Instagram, vocês já viram aquelas propagandas? Se exercite em casa, compre a plataforma, 12 minutos diariamente, barriga zero, tchau, flacidez. Então a gente viu crescer muito esse mercado, porque como a gente teve muitas restrições de ambiente, das coisas alternativas que foi achado foi, o exercício em casa através dessas plataformas. Ou vocês tiveram a curiosidade de buscar lá no YouTube, exercícios para iniciante, exercícios para emagrecer, exercícios em casa para você aumentar a massa muscular. Então, a gente verificou grande número de pessoas crescendo nessa área. E é uma área que a tendência é permanecer e só aumentar. Porque com os dias de hoje, a nossa vida tão corrida, muitas vezes a gente não consegue ir ali na academia. Mas quem é que consegue tirar 12 minutos do seu dia diariamente para se exercitar? Vamos diminuir ali o tempo no celular, o tempo no computador, o tempo ali de ver uma série e vamos cuidar da nossa saúde física também, porque hoje pode ser que esteja tudo bem, não, eu tô tranquila, eu sou saudável, mas essa conta ela chega e muitas vezes ela chega só lá na terceira idade, mas quando eu fui esses dias no posto de saúde me vacinar, eu vi muitos idosos lá e andando com certa dificuldade, com a muletinha, alguns, a maioria deles andava assim, mas outros poucos andavam normalmente. O que é isso? É fruto de uma vida saudável, de uma constância de exercício, de atividade. Então, quando você começa, você não deve parar. Não digo que vocês serão atletas, tá? Esse não é um intuito de você fazer atividade física em prol da melhoria de saúde, mas que você tenha benefícios ao longo da vida, para que você chegue lá a 50, 60 anos, você esteja ativo, você consiga alcançar a mão lá no chão, você consiga agachar para pegar, por exemplo, uma caneta que caiu no chão, você consiga levantar para alcançar um objeto, por exemplo, que está lá na estante mais alto e você pegue sem necessidade de auxílio, de ajuda. E para isso nós precisamos fortalecer o nosso corpo, fortalecer, aperfeiçoar e melhorar a nossa aptidão física ali. Então,
Se exercitar sempre, é aquilo que a professora falou. Sabemos que a prática do exercício físico é essencial para a nossa vida. Uma rotina com tempo, espaço para desenvolver uma vida com qualidade é algo que deve nos acompanhar por toda a vida. O grande desafio é conciliar uma rotina de exercício físico com os demais compromissos que a vida moderna requer. É o que a professora falou para vocês, né? Hoje em dia, a nossa vida está tão corrida, professora, eu tenho prova, eu tenho treino, eu tenho que estudar para o vestibular, eu tenho que estudar para o Enem, e eu não consigo ir para a academia, até porque a academia é muito cara, meus pais não têm possibilidade de pagar, mas hoje em dia é muito difícil quem não tem a internet, né? Então não é desculpa para que a gente não faça nada, fiquemos em uma vida sedentária ali. Mais desafios. Então, dentre os maiores desafios para manter uma rotina de exercício físico, destaca-se falta de tempo, conciliar tempo de treino, estudos, trabalho, descanso, lazer, aquilo que a professora falou para vocês, dificuldades no acesso aos espaços de ginástica, falta de espaços apropriados onde vive, limitações financeiras para frequentar uma academia ou clube. Então, muitas vezes a gente não tem um local apropriado. E é sim de suma importância que os governantes da nossa cidade achem meios para que a gente possa praticar esse tipo de atividade física. Como, por exemplo, criando ciclovias, né? Criando praças de ginástica, criando parques ali para que a gente possa ir até esses locais e se exercitar, fazer algo ou até mesmo ir nas plataformas digitais e buscar um vídeo sobre algo específico ali e a gente fazer junto com esse profissional, com essa professora. Mas lembra que nós vimos na aula anterior que a gente precisa conhecer os nossos limites, o nosso corpo. Então, se eu sou sedentário, não pensem em buscar um treino para atletas, né? Então, se você é iniciante, comece bem devagar, né? Devagar, e aí você vai avançando e crescendo ali nos seus treinos e aumentando cada vez mais a sua aptidão física. Preferências e escolhas. Dar prioridade a outras tarefas, como assistir ou ficar nas redes sociais, em detrimento às práticas de condicionamento físico. Sedentarismo. O comportamento sedentário dificulta evoluir numa rotina de exercício físico. Então, a gente deve dar prioridade para atividades que não deixem a gente só sentado. Como, por exemplo, desculpa, pessoal, se eu vou de ônibus, tá? Então, desço um ponto antes, né? Para que eu caminhe um pouco mais até a escola. Ou, por exemplo, ali, eu vá passear com o meu cachorro, eu vá andar de bicicleta, eu vá andar de skate e deixa um pouco de lado ali os jogos eletrônicos, a TV, as redes sociais. É um momento de lazer? É um momento de diversão esses espaços? Sim, só que vejamos que quando você está fazendo esse tipo de atividade, o seu corpo ele está ali praticamente em repouso. Então você não vai trazer benefícios a longo prazo para aquelas articulações ali, não vai ter um fortalecimento muscular. Então a gente tem que controlar, né? Tem que mediar um pouco. Eu faço atividades eletrônicas ali e eu também faço atividades físicas que eu precise, demande de movimentação ali. E agora a gente vai junto fazer a atividade de número 1. Em seu contexto, quais os maiores desafios para manter uma rotina de exercício físico além dos espaços escolares? O que podemos fazer para experimentar, vivenciar e fluir diferentes práticas corporais no local onde você mora? E estabelecer uma rotina a ser cultivada por toda a vida.
Então, pense na sua rotina diária, o que você pode fazer, como você pode mudar os seus hábitos diários para que haja uma melhoria ao longo da sua vida. Façam as anotações e a gente já volta. Tenho certeza que vocês conseguiram responder o exercício, então vamos dar sequência, tá? Então, os exercícios físicos para serem feitos em diferentes contextos. Então, diante de tantos desafios, ainda assim, a prática de exercícios físicos é acessível e adaptável em diferentes contextos. Há inúmeras variedades de práticas corporais, certamente uma delas irá agradar aos gostos do praticante. Ou seja, a gente tem inúmeras atividades para fazer. Ah, eu não gosto de levantar peso. Eu gosto de dançar, né? Eu gosto de fazer alongamento. Posso fazer um yoga, um tai chi chuan, posso fazer um pilates, eu posso ir lá fazer um boxe, um taekwondo, karatê. Então, tem infinitas possibilidades que com certeza você vai achar alguma que te agrade para você sair do sedentarismo ali. Se o acesso aos espaços for uma limitação, certas práticas, como a caminhada, a corrida, não se limita a um espaço específico. Podemos praticá-las em diversos ambientes. Olhem essa foto aqui, né? Os corredores, eles treinam na rua. A gente consegue observar que os maiores campeões de corrida de longa distância são os quenianos e os cubanos. Percebam que esses países não são países desenvolvidos, né? Mas eles adaptam a realidade deles e correm em inúmeros e diversos tipos de terrenos para que quando eles cheguem num solo bom ali, num solo específico, eles consigam ultrapassar e chegar ao seu alvo lá de forma mais fácil possível ali. Então, as práticas corporais individuais podem ser realizadas em momentos distintos, se adaptando aos horários de cada pessoa. Muitas práticas de ginásticas necessitam de pouco ou nenhum equipamento, como treino com peso corporal, exercícios isométricos, exercícios aeróbicos, calistenia, entre outros. Então, assim, por exemplo, professora, eu trabalho o dia todo, estudo à noite, né? Então, adapta aí sua rotina, levanta 10 minutos mais cedo, faz um alongamento, ou ali no seu período de almoço, né? Tenta fazer antes de se alimentar.
porque depois que a gente se alimenta, a gente tem que dar um período ali para que o corpo ele faça a digestão. E muitos não gostam de acordar tão cedo, então faz no período da noite ali. Adapte a sua rotina. Eu não consigo ir na academia, não consigo ir para fora, mas eu queria fazer exercícios que aumentasse a musculatura. Eu não sou gordinha, não sou magra, eu quero só aumentar a massa magra, quero ganhar músculo. Então você pode fazer exercícios que utilizem o peso do seu próprio corpo, ou pode pegar equipamentos da sua casa, como por exemplo, eu vou encher 2 garrafas de água, ali vou utilizar esses equipamentos adaptados para que seja uma benéfice ali durante o meu exercício, o meu treinamento. Certo? Vamos lá, vamos verificar uma história que a professora trouxe para vocês, além das dificuldades. Então, Maria Lorena Ramires é uma das melhores corredoras de longa distância da comunidade indígena Rahamuri, no México. Lorena venceu algumas das corridas mais difíceis do México, como a ultramaratona Huachochi em 2017, em que correu 100 quilômetros usando sandálias e trajes tradicionais. Então veja como ela treinava. Olha, uma saia normal, né? E a sandalinha. Veja bem a força de vontade dessa mulher e mostrando pra gente que se a gente quiser, a gente ultrapassa barreiras e limites ali. Outra história muito bonita, se vocês tiverem Netflix em casa ou pesquisem ali na internet para vocês assistirem, é a história de Lorena, que em 2018 ela viajou para a Espanha para executar o Tenerife Blue Train e ficou em 3º lugar depois de correr 102 quilômetros, também com suas sandálias, com as quais já percorreram mais de 500 quilômetros no total, incluindo a maratona da Cidade do México no mesmo ano. Mas um caso de superação extrema, né? Que a gente não precisa ter equipamentos apropriados, não precisa ter um tênis de 500, 600, R$1.000 ali para eu começar a correr, para que eu me exercite. Basta força de vontade. Então agora a gente vai para a atividade de número 2. Quero que vocês leiam, reflitam, façam as anotações e a gente já volta.
Tenho certeza que vocês elaboraram e fizeram a proposta da atividade de número 2 ali. Então vamos relembrar o que a gente viu na aula de hoje. Nós vimos sobre a prática de exercício físico em diferentes contextos e vimos a elaboração e a aplicação de um projeto de prática corporal, que foi o que vocês fizeram no exercício de número 2. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre ginástica de condicionamento físico em seus diferentes contextos. Eu espero que tenham gostado, os vejo em breve.